todos, eu Edson Minami, voltando aqui à sequência dos vídeos do projeto Teologia da História, né? Hoje eu queria tratar com vocês, gente, sobre uma encíclica do Papa Pio XI, né, Mortalium Animus, 1928. Vocês devem estar lembrados, 2 semanas atrás, no outro modo sobre doutrina social da igreja, eu falei do Papa Pio XI, só que tratando da encíclica 40º ano, 1931. Né? Então a Mortalium Animus é um pouco anterior. Bom, para entender o contexto da Mortalium Animus, é preciso lembrar uma coisa que eu tinha falado nos outros vídeos, né? Os outros 2 vídeos, os primeiros vídeos do módulo Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, da criação do movimento ecumênico moderno. Em 1910, em Edimburgo, na Escócia, né? Então tem um grande congresso com centenas de delegados, né? De várias igrejas protestantes, de ortodoxas orientais também, ortodoxas gregas, né? E desse movimento de Edimburgo surgiram 3 movimentos: Life and Work, Faith and Order e o Conselho Missionário Mundial. Então são 3 movimentos, né, separados, né? Um privilegiava o trabalho social, que hoje nós católicos chamamos de doutrina social, a aplicação da doutrina social. Então seria uma doutrina social evangélica. A parte do ecumenismo espiritual, né? E o trabalho dos missionários. Muito bem. O que acontece? Nós temos ideias. Já naquela época, muitos desses missionários tinham contato com comunidades católicas, né? Adiantando um francês, um padre francês chamado Paul Couturier, né? Em Lyon, na França. Ele começa a atender espiritualmente os ortodoxos gregos, né, russos, os ortodoxos russos, que agora ultimamente voltaram à tona aí com o trabalho do Papa, né, em prol do ecumenismo, o Papa Francisco. Mas enfim, então havia muitos refugiados russos da Revolução Russa, em 1917, na cidade de Lyon, né? Então ele começa a atender espiritualmente. E ele fica encantado, ele que era um padre católico, fica encantado com a espiritualidade, com a piedade, com a mariologia dos ortodoxos, né? Então ele se torna um primeiro grande precursor, vamos assim dizer, do ecumenismo, né? Isso já nos anos 20. Um outro movimento também, os encontros de Malines, né? Então o cardeal Mercier, o cardeal católico Mercier, se encontra com teólogos, pastores anglicanos, né? Uma luta, uma busca para a reunião das igrejas anglicana e católica romana. Infelizmente o Papa proíbe os encontros, né? Nesse mesmo tempo surge a revista Istina, né? E a Irenicon, né? São várias revistas ecumênicas que tratam da busca do unidade. Então trabalhavam nessas revistas, publicavam artigos, tanto católicos quanto evangélicos, né? Só que havia um problema no movimento ecumênico dessa época. Você não havia ainda uma teologia segura, né? Uma teologia segura para embasar a teologia do ecumenismo. Então o Papa, preocupado, né, com uma possibilidade de uma confusão doutrinal, né, as pessoas misturarem as coisas em matéria de doutrina. Então, em 1928, ou seja, 18 anos depois do Congresso de Edimburgo, na Escócia, é publicada a encíclica Mortalium Animus. Então, a encíclica mostra a preocupação do Papa Pio XI, um grande Papa, é necessário deixar bem claro, né, um grande Papa. Mas o Papa Pio XI se mostra preocupado com possíveis desvios doutrinais, né, do movimento ecumênico, né? Porque os católicos estão cada vez mais interessados, os teólogos, e mesmo, no caso do cardeal Mercier, quer dizer, até mesmo grandes prelados, né, grandes bispos, cardeais católicos estão interessados no movimento ecumênico. Agora, na segunda parte do vídeo, eu vou analisar alguns aspectos da encíclica propriamente dita. Eu vou ler alguns trechos da encíclica bem rápido, para que vocês entendam o que o Papa Pio XI queria dizer com o perigo do ecumenismo. Bom, logo no começo, ele fala de que no momento em que ele está escrevendo a encíclica, 1928, já estão ocorrendo muitos encontros, estudos, como ele diz aqui, organizam-se congressos, reuniões e conferências, das quais participam plenamente, sem qualquer distinção, descrentes de toda espécie ao lado de cristãos, e até mesmo aqueles que, infelizmente, rejeitam a Cristo e negam sua natureza ou missão divinas, são convidados a tomar parte nessas discussões. Aí, lá nessa altura, ele fala assim: favorecer tal opinião e encorajá-la
equivaleria, consequentemente, ao abandono da religião revelada por Deus. Então acho que está aqui já um primeiro alerta do Papa. Quer dizer, esse monte de gente com uma divisão diferente de cristianismo, alguns nem creem no cristianismo, e estão discutindo o ecumenismo. Então ele fala, não está certo isso, é perigoso para a fé dos católicos. Pouco a seguir ele diz, estes e outros argumentos semelhantes, ampliados, encontram-se constantemente nos lábios dos pancristãos, que era como o Papa Pio chamava o movimento ecumênico, os pancristãos. Continuando. Que, longe de serem poucos indivíduos isolados, formam uma classe inteira, reunidos em sociedades de grande alcance, geralmente sob a direção de não católicos, os quais também divergem entre si em matéria de fé. Então isso aqui é um ponto que, ao reler a encíclica, o Pio XI ele mostra, fala, poxa, eles não têm nem a visão mesma de fé, nem de igreja, não reconhecem sacramento, então se reuniram e falaram, vamos buscar unidade. Então o Papa falou, isso é uma sarabandaia, não é legal. Estou usando palavras minhas, óbvio, né? E aí continua Pio XI. Mas na verdade essas palavras belas e fascinantes encobrem um gravíssimo erro que subverte os fundamentos da fé católica. Em outro momento ele diz, os católicos saibam que ponto de vista e ação concreta adotar a respeito de esquemas que buscam a união promíscua de todos os que se chamam cristãos, né? Logo a seguir, ele começa a tratar do problema da doutrina do ecumenismo. Como eu falei para vocês na primeira parte, quer dizer, esse era o grande problema do Vaticano aceitar o movimento ecumênico. Quer dizer, não havia uma teologia segura, né? Essa segurança só vai aparecer a partir da década de 40, década de 50, e mesmo assim ainda com ressalvas, né? A participação de fato dos católicos no movimento ecumênico só vai se dar a partir do Vaticano II, né? Um pouquinho antes tinha tido um congresso na Índia, em 1961, que os católicos tinham participado, mas ainda não era plenamente oficial. A partir de 1964 vai se tornar oficial. Mas voltando aqui em encíclica 1928. Então Pio XI diz para nós: pensamos que nenhum dos que se dizem cristãos negaria que Cristo fundou apenas uma igreja, né? Então esse é outro ponto, quer dizer, poxa, não tem a mesma visão eclesiológica dos católicos. Em outro momento ele diz: os pancristãos concebem a igreja visível apenas como federação das diferentes comunidades cristãs, apesar de suas doutrinas divergentes e mutuamente exclusivas. Bom, diante de tudo isso, né, o Pio XI ele gasta bastante páginas da encíclica. A uma certa altura ele é taxativo. Sendo assim, palavras do Papa, é claro que a Sé Apostólica de maneira alguma pode tomar parte nessas assembleias, nem tem os católicos qualquer direito de lhes apoiar ou encorajar. Ou seja, desaconselha a participação. Em outro momento ele diz: estes pancristãos, ao lutar pela união das igrejas, poderiam dar a impressão de se dedicar ao mais nobre dos ideais, ao promover a caridade entre todos os cristãos. Mas como a caridade poderá ser usada em detrimento da fé? Essa é a pergunta do Papa, né? Então vocês notem que havia uma pluralidade de visões de teologia, de visões de igreja, e isso para o papado dos anos 20 era inaceitável. Mas continuemos, vamos ver mais uns trechos. Não é jamais válido aplicar-se em conexão com artigos de fé a distinção inventada por alguns entre pontos fundamentais e não fundamentais, os primeiros devendo ser aceitos por todos e os outros deixados à livre escolha dos fiéis. A virtude sobrenatural da fé tem como motivo formal a autoridade de Deus revelado, não permitindo tais distinções. Bom, o que o Pio XII quer aqui? Ele está falando que aqui é um ponto da encíclica que entra em choque com as determinações que ocorreriam 40 anos depois com o Vaticano II, né? Com o termo que no documento Unitatis Redintegratio é usado de hierarquia das verdades. Hierarquia das verdades, ou seja, haveriam pontos na doutrina fundamentais e outros que permitiriam certa flexibilidade. Calma, vamos explicar bem esse ponto que é um pouco difícil de entender.
Quando você vai dialogar com os irmãos não católicos, existem pontos da nossa fé que chocam e outros que são ponto pacífico, né? Então, por exemplo, se o irmão se diz cristão, ele aceita a trindade, né? O conceito trinitário de Deus, né? Agora, a questão da Mariologia já se torna um pouco mais problemático. Agora, o grande problema aqui do movimento ecumênico é o seguinte, quer dizer, não é que o ponto do dogma mariano ele tem que ser esquecido. Ele tem que ser discutido num segundo momento. Daí a questão da hierarquia das verdades. Algumas vezes tem que ser faladas primeiro, outras depois. Nesse momento, a crítica que o Pio XI faz é que não se fazia essa distinção. Quer dizer, se usa esses termos mais genéricos, pontos fundamentais e não fundamentais, né, que ele discorda. Ou seja, passa a impressão que o católico tem que abrir mão de alguns certos dogmas, né, em detrimento de outros, né. E ele vendo as coisas dessa maneira, ele não pode concordar. Aí ele continua: assim, veneráveis irmãos, é evidente porque esta sé apostólica jamais permitiu que seus dependentes tomassem parte nas assembleias de não católicos. Há apenas um modo pelo qual a unidade dos cristãos pode ser promovida: trabalhar pelo retorno à única igreja verdadeira de Cristo, daqueles que dela se separaram, pois foi desta única igreja verdadeira que eles se separaram no passado. É até interessante, gente, que nessa parte final já da encíclica, o Pio XI ele cita várias vezes documentos de concílios de unidade da Idade Média, né? O concílio do Lateranense, né? E documentos de um padre da igreja de São Cipriano, é citado 2 vezes. E o que é muito curioso, revelador, vamos dizer, não digo curioso, revelador. Por quê? Porque São Cipriano de Cartago, para quem não sabe, ele lutou muito pela unidade da igreja, né? Ou seja, ele combateu na sua época a diversidade de visões eclesiológicas, né? E aí Pio XI encerra a encíclica dizendo: se humildemente implorarem a luz do céu, logicamente aqui ele está se referindo aos pancristãos, ecumênicos, né? Então, continuando: se humildemente implorarem a luz do céu, não há dúvida de que reconhecerão a única igreja verdadeira de Jesus Cristo, e nela ingressando estarão finalmente unidos conosco em perfeita caridade. Ou seja, o projeto do ecumenismo de Pio XI é muito simples. Não precisa procurar a igreja universal, a igreja mundial, o ecumenismo. Não há necessidade de ecumenismo na visão de Pio XI. A igreja universal já existe, ela chama-se Igreja Católica Apostólica Romana. Então convertam-se ao catolicismo e estará assim encerrado o pleno ecumenismo, né? A realização do movimento ecumênico estaria encerrada, né? Essa é uma visão que hoje em dia nos documentos sobre ecumenismo já está praticamente abandonada, mas de novo aquele alerta, né, que eu fiz desde o início, né? Quer dizer, a visão de ecumenismo da época, do começo do século XX, ela dava margem a esse tipo de confusão. A partir da Segunda Guerra Mundial, a teologia ecumênica ela vai se precisar a tal ponto que se torna aceitável para a Igreja Católica a participação, né, nos eventos e o diálogo com teólogos e líderes religiosos de outras igrejas.